Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, A Jornada de Modernização do SOC. Como o OpenXDR da Stellar Cyber otimiza as operações e amplia a visibilidade contra ameaças e muito mais, tá? Muito bom poder apresentar para vocês a Stellar Cyber nesse webinar, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Conheço muitos de vocês, né, pessoalmente, inclusive, alguns ainda não. Espero ter a oportunidade de conhecê-los também pessoalmente. Tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou César Brunelli, sou gerente de produtos dessa linha também, essa mais nova linha no nosso portfólio, Stellar Cyber. Então, tudo que vocês precisarem podem contar com a nossa equipe, tá? Brevemente, não preciso falar muito da Corp, eu tenho certeza que todos já conhecem, né? O teu distribuidor VAD de valor agregado. Então, tudo que vocês precisarem, como vocês já sabem, vocês podem contar conosco, tá? Então, a gente tem uma equipe totalmente dedicada também nessa linha de produtos, tá? Com os AMs que atendem vocês, pessoal, né? Personalizadamente. Vocês têm a equipe técnica, nós temos também a equipe técnica com o Luiz, nosso pré-vendas, nosso especialista da solução, toda a parte comercial, toda a diretoria, enfim, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, pessoal, vocês podem contar com a gente. Durante a apresentação, durante o tema, durante tudo que for falado aqui nesse webinar, qualquer dúvida, qualquer questionamento, perguntas, vocês podem utilizar o chat, tá? Durante a apresentação, se for possível, a gente vai já interagir com vocês pelo próprio chat, ou no final, como sempre, a gente abre uns 5 minutos para as perguntas e respostas. Tá legal? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E eu vou passar a palavra para o Silvio. Valeu. Obrigado, Sérgio. Vou só trocar aqui de apresentação rapidamente. Aproveitar e me apresentar enquanto isso. Meu nome é Silvio Berardo, sou diretor aqui na Corp há alguns anos, acho que alguns de vocês também me conhecem. E o que eu quero falar com vocês hoje é um pouquinho assim, não quero entrar numa parte técnica, mas quero mostrar para vocês o que está acontecendo com o mercado, para a gente entender como é que uma oferta de SOC pode fazer diferença no negócio de vocês, tá? Então, eu tenho conversado com muitos parceiros, né, e a gente tem bastante tempo aqui no mercado, consegue ver uma evolução do que está acontecendo com os parceiros, né? Os parceiros passam vários passos, né? A gente que tem mais de 30 anos de mercado, a gente viu essa transição dos parceiros pequenos para parceiros de serviços, de parceiros médios para parceiros enormes, e a gente tem percebido uma tendência muito grande no mercado de serviços. Então, a Stellar Cyber é um grande potencializador de criar uma oferta que vai fazer diferença em serviços. Mas vamos dar agora alguns contextos do que está acontecendo no mercado para vocês entenderem um pouquinho quais são os desafios dos CISOs, né? A gente aqui está pensando no cliente da ponta, né? Ou seja, o cliente final de vocês tem um CISO, tem um CIO lá dentro que está olhando para algumas questões específicas. Então, vamos entender um pouquinho quais são esses desafios. E o primeiro deles são as novas regulamentações de segurança de dados, né? Aqui eu vou citar alguns que são super recentes, né? Na Europa, a gente tem a NIS2 e o CRA, Cyber Resilience Act, que são algumas normativas um pouquinho mais avançadas do que a GPDR, que inspirou a nossa LGPD, e são muito mais focadas em responsabilizar as pessoas e estabelecer requisitos que as empresas precisam ter para negociar com a União Europeia. Então, isso faz com que as empresas, especialmente as empresas mais globais ou empresas que têm filiais em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, tenham que se adaptar localmente a essas exigências. Tá? E os clientes deles também, e os fornecedores deles também. Nos Estados Unidos, a gente está vendo também acontecer o US National Cyber Security Strategy, que é uma outra regulamentação que também vai na mesma linha, e muito provavelmente em breve no Brasil teremos alguma coisa parecida com essa acontecendo. O segundo desafio, ou a segunda tendência do mercado é a quantidade de produtos pontuais. O que eu quero chamar de produtos pontuais?
produtos que resolvem um problema específico, ou seja, uma solução que vai resolver somente aquela situação, né? Que tem uma vantagem, né? Ele fica muito eficaz porque ele só se dedica àquele recurso. Porém, para o ponto de vista dos CISOs, aumenta a complexidade da gestão da segurança, né? Então, precisa que os fabricantes possam avaliar, desculpa, que os clientes avaliem exatamente o que está acontecendo para saber se as soluções que estão sendo adaptadas vão realmente funcionar. Então, esse eu acho que é um desafio bastante importante. Terceiro desafio é a tendência do mercado de estar direcionando para a integração de ferramentas em plataformas integradas, né? A gente tem visto vários fabricantes que têm soluções de ponta a ponta para proteger o ambiente de tecnologia. Eu costumo dizer que essa estratégia ela é muito bacana porque ela simplifica as operações, né, fazem que resolva o problema de eficiência. O desafio dessa plataforma, dessa estrutura, é que parece ser uma realidade muito mais comum fora do Brasil do que dentro do Brasil. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito normal a gente ver as empresas terem uma solução de um fabricante de ponta a ponta. E quando elas trocam todas as soluções para uma solução de outro fabricante. Na Europa isso é um pouco menos comum, eles têm outras soluções, combinam soluções pontuais com soluções integradas, mas ao mesmo tempo existem plataformas e visões e tecnologias que se sobrepõem ou tem um pequeno overlap entre elas, como por exemplo, só para citar, SASE, né, ZTNA, XDR, são tendências de estruturas de soluções. E por último, que eu acho que é um ponto bem importante para quem está procurando crescer no mundo de serviços, que é o crescimento de serviços de segurança gerenciados. A gente viu uma transição muito grande do mercado pedindo parceiros de serviço. A gente viu uma tendência, está vendo, né, uma tendência muito grande dos CISOs de não contratarem soluções, mas contratarem parceiros para resolver seus problemas. A gente tem visto uma crescente demanda por terceirização. Então, cada vez mais os clientes vão procurar parceiros que possam entregar um produto, né? Então, isso para os CISOs faz sentido, porque complementa a equipe dele sem ter que crescer necessariamente com a equipe, ou seja, uma terceirização normal. Mas, por outro lado, precisa que ele exija dos fornecedores uma gestão de contrato, ou seja, gestão do que está acontecendo com esse serviço sendo oferecido. Tá? E aí a gente começa a pensar, né, numa jornada de modernização, né, e eu penso alguns aspectos que fazem parte do desafio de qualquer empresa que queira implementar um SOC. E aqui eu estou pensando em empresas parceiras, né, empresas que querem prestar serviços, tem alguns desafios. O primeiro desafio, né, é o que a gente quer buscar na nossa oferta. Né? Existem muitas ofertas no mercado de SOC, a gente quer entregar o que de diferente. Então, a gente vai precisar entender se a nossa oferta tem alguma coisa que é diferente da concorrência. Cada vez mais a gente vai ver aquela tendência de fornecedores oferecendo serviços, né, SOC como serviço, por exemplo. Se nós vamos fazer uma oferta como essa, precisamos entender quais são os desafios que nós precisamos resolver. Então, a nossa oferta tem que ser muito abrangente para resolver esses desafios. Depois, qual a estrutura que a gente tem que ter para operar? Um dos grandes desafios da implementação de SOC é equilibrar a quantidade de pessoas com a quantidade de clientes, né? Porque a operação de SOC pode ser 24/7, normalmente 24/7. Quanto mais clientes eu conseguir atender com aquela plataforma, mais lucrativa ela é. Quanto mais dificuldade eu tiver de escalar aquela operação, menos lucrativa ela é. Então, qual é essa estrutura que vai ter que ser pensada? Quando a gente define essa estrutura, não estou falando somente de equipamentos, softwares e, enfim, a oferta como um todo, mas estou falando também das pessoas, né? As pessoas precisam ser treinadas, gerenciadas e especialmente recrutadas. Recrutamento de pessoas no Brasil é um grande desafio e gerenciar pessoas também é um grande desafio. Então, eu tenho que definir qual vai ser o perfil de nível 1 que eu quero, né? Que conhecimento que ele tem que ter, perfil de segundo nível, terceiro nível, como é que vai funcionar a gestão dessa equipe para ela ser eficaz. Uma vez que eu tenho equipe, eu tenho que capacitar, né? Quando eu não tenho equipe, tem que recrutar, que é um desafio bastante interessante. E aquele ponto que eu comentei anteriormente, né? Que é os custos e a escala de serviço. Ou seja, quanto mais clientes eu consigo atender com aquele mesmo custo fixo, mais lucrativo eu estou sendo. Tudo isso para dizer que a gente está buscando eficiência, né? A gente está procurando aqui 2 indicadores que o mercado tem começado a falar, e acho que vale a pena a gente estar ligado neles, que são
o minimum time to detect e o minimum time to response, ou seja, o menor tempo para detectar uma ameaça e o menor tempo para responder essa ameaça. E esse é um dos diferenciais que a gente consegue entregar com o Stellar Cyber. Vou falar um pouquinho aqui dessa jornada, né, de implementação do SOC. Né? Essa aqui é a parte não tecnológica de uma modernização, até de uma implantação. Né? Mas para quem a gente já tem um SOC, eu vou falar de modernização propriamente dita. Primeiro vamos falar do primeiro nível que é oferecido em qualquer serviço de SOC, né? Monitorar o endpoint, monitorar o que está acontecendo na rede, IDS, fazer uma gestão de vulnerabilidades, né? Isso é uma característica de primeira necessidade, né? Qualquer serviço desses vai conseguir usar, vai ter que fornecer esse tipo de serviço, né? A Stellar Cyber, ela entrega nessa camada alguma série de serviços diferentes. Eu vou mencionar muito rapidamente, porque o Luiz vai contar mais em seguida esses detalhes, e até outros. Né? Tem esses sistemas de análise de arquivos, que é o FTA, sistema de detecção por Machine Learning, CDR, que é uma ferramenta para desmontar arquivos maliciosos, NTA, análise de tráfego de rede, né? E todas essas características fazem parte da primeira entrega. Então aqui em cima eu tenho as entregas normais, aqui embaixo o que adiciona a camada de XDR, de OpenXDR. Em seguida, aumentar a nossa cobertura, ou seja, expandir o que a gente está monitorando. Né? E aí a gente pode falar com o CIEM para começar a coletar dados, e a gente pode falar também com o CASB e começar a entregar dados de acesso à nuvem, começar a trazer outras informações mais relevantes para esse contexto. Então a gente passa a estar numa segunda estrutura. A terceira estrutura é inteligência, e aqui eu acho que tem um desafio bastante interessante. A gente estava falando, aqui estamos falando dos primeiros pontos, né, de WEBA, né, de User and Entity Behavior Analytics, que é a capacidade de analisar o que está acontecendo nos comportamentos. Isso requer automação, né, é preciso de automação para a gente conseguir entregar. Então, a Stellar Cyber oferece uma estrutura de WEBA, funciona integrando essas duas questões de análise de comportamento de usuários e de entidades, e entrega também uma análise de tráfego munida de inteligência. Tá? Então, com isso, a gente está cobrindo o terceiro nível. Mas tem um outro ponto interessante, que é quando eu estava falando lá atrás de mão de obra, eu estou falando que o meu primeiro nível de operação do SOC, muitas vezes ele não vai ser capacitado tanto quanto o segundo nível. Né? O segundo nível é onde estão os especialistas mais capacitados a resolver problemas. Na estrutura da Stellar Cyber, ele consegue dar para o analista do parceiro uma capacidade de que ele possa ver em tempo real onde é que está acontecendo o ataque e possa também entender que tipo de ataque é, em que fase aquele ataque está, e tomar ações e ver sugestões de ação para aquele tipo de ataque. Então a gente está falando que essa inteligência complementa, traz tudo para uma mesma página e para o mesmo contexto, facilitando a vida do operador do SOC. Coordenação, aqui estamos falando de correlação de eventos e resposta, né, orquestração. Estamos falando também de uma característica do produto, que é o SOAR e o Advanced Threat Hunting, que são ferramentas para encontrar ameaças ativamente. Então, esse é um trabalho que não fica somente olhando os problemas, mas começa a consultar a infraestrutura do cliente para oferecer mais valor na oferta. Né? Então, o que a gente está falando aqui é que um SOC mais moderno, ele é um SOC de mais valor, e onde o cliente, quando está comparando uma solução simples, vai ver que diferenciais você tem, e esses são alguns deles, que são bastante importantes. E, por último, a predição, né, análise preditiva do que está acontecendo. Né? A Stellar Cyber tem duas diferenças muito importantes. A primeira é que ela tem inteligência artificial para fazer uma série de análises. Tem uma segunda vantagem que ele usa a cadeia a kill chain do XDR para você saber exatamente em que fase está acontecendo o ataque. E uma coisa muito importante é que ela é uma plataforma multi-tenant. O que significa ela ser multi-tenant? Muitas plataformas dizem, nós somos uma solução de OpenXDR e nós somos multi-tenant. Ok. A diferença entre ser uma solução realmente multi-tenant está em dar mais poder àquela equipe do SOC. Então, por exemplo, quando nós temos aqueles operadores olhando 10 clientes diferentes, em geral eu tenho que fazer o operador do turno ficar olhando cada console de cada cliente e ver o que está acontecendo, quais são os problemas e quais são as prioridades em cada cliente. Isso é um processo complexo, porque até ele chegar no 10º cliente, pode ter acontecido alguma coisa muito séria. A Stellar Cyber permite você ver de forma unificada, integrada por nível de criticidade,
todos os seus clientes e permite que um só operador possa atuar em cima daquele problema mais urgente, independente do cliente que seja. Então, eles têm como se fossem consoles separadas, mas para fins do operador, ele pode operar todas elas juntas como se fosse uma estratégia, aliás, como uma estratégia de minimizar custos e recursos que vão ser necessários depois. Então, isso para falar um pouco da jornada e da estratégia, eu vou passar agora para o Luiz, que vai compartilhar aqui um pouquinho. Aliás, eu posso até compartilhar, Luiz, para você falar um pouquinho do que a gente está mostrando aqui em termos de produto, literalmente. Bom dia, pessoal. Obrigado, Silvio. Não, deixa que eu já coloco aqui na minha tela, aí eu sigo Beleza. já rapidinho. Só me confirmem aí se vocês já estão vendo. Sim. Mas bom dia, eu sou o Luiz Orlando, sou o Sales Engineer aqui da Corp para linha de Stellar Cyber. Hoje a gente vai falar sobre o produto, né? O Silvio deu toda uma introdução aí. E agora a gente vai falar especificamente de como funciona e quais são as qualidades desse produto. E é muito importante destacar essa questão do OpenXDR, por quê? Porque aqui nós somos agnósticos, ou seja, nós integramos qualquer solução de mercado. Você não precisa ficar preso a um fabricante, o próprio Silvio mencionou lá que algumas empresas trocam e trocam a base completa, então elas tentam se manter com um único fabricante para facilitar a gestão. E aqui no nosso caso, nós vamos um pouquinho além. Por quê? Porque você consegue fazer essa integração e ainda assim manter tudo dentro da mesma plataforma. Então você reduz de forma quantitativa a quantidade de ações que os seus administradores, que os seus usuários da plataforma têm que fazer, e aí minimiza questões de treinamento, questões de investimento nesse treinamento, né, tanto de tempo quanto financeiramente falando, né. Então, nós temos uma equipe global, né, hoje nós atendemos em torno de 10 mil clientes, um pouquinho mais, né, e temos as alianças feitas com vários líderes de mercado. Vocês podem ver aqui, por exemplo, Checkpoint, SentinelOne, Malwarebytes, Extreme Networks, Tenable, né? Eu sei que muita gente usa o Tenable aí para gestão lá de atualizações e tudo mais. Então, grandes players de mercado já estão trabalhando com a nossa solução, já integram a nossa solução, né? Não preciso falar de F5, Oracle, Palo Alto e Proofpoint, por exemplo. Nós já fomos avaliados e premiados em várias ferramentas, né, do setor. Então estamos no Gartner ali, no Forrester, né, tudo isso já faz parte da ferramenta há algum tempo, né, e já nos destacamos lá no próprio quadrante mágico, né, como um competidor forte. E aí estamos competindo diretamente com os grandes. Vocês podem ver que CrowdStrike, Cisco, Fortinet, Trellix, Microsoft, nós estamos aqui integrando essa vertente, né? A plataforma segue alguns princípios, né? Isso é para facilitar, já disse que facilita a vida do usuário. Então, ela é uma plataforma simplificada, ela é uma plataforma automatizada, aberta, já mencionei essa questão, e unificada. Mais uma vez, você não precisa abrir várias janelas ou se logar em vários painéis. E como o próprio Silvio já disse anteriormente, eu não preciso ter o painel da Corp, o painel da Microsoft, o painel da F5, não. Num único painel eu vou ter acesso a todos esses meus tenants, né? Por isso, dela ser multi-tenant. Facilita o meu operador, né? E aí eu posso definir, por exemplo, nível 1, 2 e 3 de operadores, facilita o acesso desse operador à informação que ele precisa, né? A plataforma também tem a gestão de casos automatizada. Então eu posso, por exemplo, criar um caso de forma automatizada e aí delegar isso para o operador. A ideia da plataforma é, em algum ponto, substituir o seu CIEM, porque ela já integra essa parte de mecanismos de detecção e correlação e introduz essa informação dentro do nosso próprio data lake, tá? Então, compondo já a plataforma, quando você implementa Stellar Cyber dentro do seu ambiente, você já recebe as funcionalidades de NDR, IDS, Sandbox,
TIP, SOAR, o EBA, o Silvio falou disso, tanto um quanto o outro, né? FIM, né? Que é a parte de integridade e monitoramento, e Operational Technology, que é justamente a parte de gestão de tudo isso. Todas essas ferramentas são baseadas em Machine Learning e Inteligência Artificial. Então, cada um dos componentes se integra ao próximo e, baseado nisso, você tem lá a injeção desses dados no Data Lake. Eu vou falar disso daqui a pouco para ficar mais claro. A partir dessas funcionalidades nativas, nós temos as integrações, tá? Essas são as principais, mas nos integramos com tantos outros. Então, você vai integrar a plataforma com EDR, com IAM, com Cloud, com e-mail, SaaS e SaaS, por exemplo, né? Lembrando que essas são as funcionalidades nativas na minha plataforma. Então, para que eu tenha EDR, por exemplo, eu preciso integrar com um EDR, ok? Isso é importante, por quê? Porque às vezes a gente pensa, por ser um XDR, um XDR, eu já tenho o EDR. Mas nesse caso não, eu integro com qualquer um de mercado. Da mesma forma que eu vou fazer esse papel com o IAM, por exemplo, que é o gerenciamento de identidade, e assim por diante. Então eu vou conseguir trazer para dentro do meu painel, né, e aí eu vou demonstrar isso depois para vocês, como funciona o nosso painel, é sensacional, todas essas novas capacidades de integração, independente do tipo de integração, seja por API, seja por syslog, de diversas formas. Então, eu tenho um amplo aspecto de penetração nessas outras ferramentas. E aí eu vou conseguir ter o quê? Mais uma vez, num único painel, uma gestão muito mais simples e muito mais eficiente. E mais importante, eu vou começar a entender quais os níveis de ameaça que eu estou enfrentando no meu cliente. Falando um pouquinho em ameaça, né, e segurança, né? Nós já mostramos ali no slide anterior as ferramentas, né? Então, em laranja aqui, deixa eu adiantar um quadrinho. Em laranja aqui o que nós compomos e em azul o que nós integramos. E vamos falar um pouquinho disso, né? Nós agregamos, ou seja, dentro da nossa plataforma, nós já injetamos os dados. Então, eu vou lá e coleto esse dado pelas diversas formas que eu já citei. Eu normalizo esse dado. Isso é muito importante, porque cada vez que um dado vem de uma fonte diferente, é como se ele viesse em uma língua diferente. Então, eu tenho que normalizar isso para que a plataforma entenda e possa te trazer essa informação limpa. E aí, eu trabalho com o enriquecimento disso. Por que enriquecer, Luiz? Porque eu vou pegar todos esses dados e vou analisar, integrar esses dados, normalizar, ou seja, eu vou estar falando a mesma língua quando eu apresentar isso para o meu operador, né? E vou ter agora isso dentro do meu Data Lake. A partir do momento que eu tenho isso dentro do meu Data Lake, eu consigo trabalhar diretamente com os alertas baseados em aprendizado de máquina, os alertas que eu já tenho, onde eu criei regras ou estou utilizando as regras que já estão na plataforma, porque a plataforma vai me trazer uma série de regras e alertas pré-configurados, e aí vou ter uma capacidade avançada de threat hunting. Por quê? Porque eu já tenho tudo isso aqui pronto, né, na parte de agregar, e aí eu passo a detectar com mais eficiência tudo isso que está acontecendo. A partir do momento que eu detectei, e agora uma parte muito importante, eu passo a correlacionar. Na minha visão, essa é uma das partes mais importantes de uma ferramenta que trabalha com XDR. Por quê? Porque eu tenho pequenas pontas de iceberg em cada momento do meu dia. Ah, olha, tentou rodar um phishing. Ah, olha, estava tentando logar numa porta. Ah, nossa, olha, ele tentou fazer um acesso ao nosso RDP, mas falhou. Ah, que legal, a plataforma está funcionando. Então você está tendo pequenos incidentes. Mas a plataforma vai te ajudar a entender, correlacionando isso, qual que é o risco verdadeiro. Por quê? Porque a partir desses incidentes que
a princípio parecem dispersos, ou seja, vem um ataque de um lugar, vem um ataque de outro lugar, etc., eu não vejo o risco. Às vezes eu não entendo que, apesar de virem de origens diferentes ou tipos diferentes de ataque, podem ser parte de um ataque coordenado e mais eficiente, né? E aí nós investigamos e respondemos, tanto com as respostas automáticas que já estão configuradas na plataforma e que vieram também a ser configuradas através do machine learning do IA, quanto recomendações do que se fazer, né? Por quê? Porque se eu não tiver integração ou se eu não tiver capacidade de integração com uma determinada ferramenta, eu não vou conseguir disparar uma automatização. No entanto, eu posso sugerir para o meu operador, para o meu administrador, quais são as ações que são necessárias a serem tomadas, né? E aí isso vai fazer parte de uma integração e vai me apresentar os relatórios de tudo o que aconteceu. É importante que você entenda que todas essas fases culminaram aqui, né? Na solução do problema. E aí, detecção e respostas automatizadas, né? O que acontece? Vamos lá falar um pouquinho dos benefícios de uma operação simplificada, né? Deixa eu colocar todos os meus slides aqui, eu gosto de apresentar no todo. A partir do momento que você tem a ferramenta, você vai conectar tudo de forma mais fácil e correlacionar tudo isso de forma mais fácil. Eu expliquei tudo isso no slide anterior, mas para quê? Para que agora nós tenhamos base para entender como funciona a ferramenta, certo? Você vai ter os dados coletados, você vai ter esses dados correlacionados, você vai ter tudo isso automatizado. Então você tem uma redução muito grande de trabalho e de tempo para ter respostas. E aí falando e complementando o que o Silvio falou, nós passamos a ver o valor da aquisição da ferramenta em no máximo 4 semanas. Porque um dos grandes desafios da TI é justamente o quê? Justificar o investimento, né? E uma coisa que Stellar Cyber faz muito bem é justamente essa justificativa. Por quê? Porque você vai manter as ferramentas que você está acostumado, que você já tem a gestão, você não vai ter que reimplementar, reinventar, não. Você vai integrar essas ferramentas à plataforma. E com essa integração, você não vai ter mais aquela jornada de escolher um único fabricante, tratar, treinar, capacitar e aí aprender com os erros, porque a gente sabe que mesmo o nosso administrador estando capacitado, ainda existe um tempo de curva de aprendizado para que ele possa ser efetivo em uma nova solução todas as vezes que ela vem. E aí você tem com essas integrações, 75% menos de atividade de acompanhamento e configuração. Por quê? Porque você colocou lá, né, o conector que vai conversar com a ferramenta que você já tinha, você não precisa mais integrar nada. Esse conector vai começar a rodar o machine learning em cima daquilo. Então, a princípio, você tem uma série de alertas, e depois esses alertas vão diminuindo porque a ferramenta vai entendendo como funciona o seu ambiente. Você passa a ter um tempo de detecção muito menor, né? Um tempo de detecção padrão entre 1 hora e meia, você passa a ter um tempo de detecção de até 10 minutos. E melhor do que isso, você passa a ter um tempo de resposta de até 15 minutos. Muito mais eficiente e muito mais rápido, né? E aí você sabe que nesse mundo de proteção, nesse mundo de segurança, mais rápido e mais eficiente é sempre melhor, porque eu vou estar à frente do atacante, por exemplo, né? E aí, claro que você despende menos 20% com a sua equipe de monitoramento e menos 80% com o pessoal para manter a plataforma. Por quê? Porque você vai ter menos técnicos que vão poder interagir com a plataforma e ter uma operação mais eficiente. Então você consegue deslocar os outros técnicos ou seus administradores para outras funções ou para planejamento.
que às vezes é um dos grandes gargalos em TI. Por quê? Eu sou muito responsivo, mas não sou proativo, né? E isso traz para você também uma redução do nível de exposição de até 75%. 75% é muita coisa. Por quê? Você começa a ter um panorama muito mais amplo do que está acontecendo. Eu vou demonstrar isso quando quando eu demonstrar a plataforma. Por quê? É aquela coisinha da ponta do iceberg. Tentou aqui, olhou ali, mexeu aqui. Eu não estou percebendo porque é muito pequeno. Mas quando eu correlaciono, aí eu vou entender como é grande o problema. Então, resumindo, né? Resposta em 15 minutos. Você evita os ataques avançados, como eu estou falando, eu dei spoiler antes. E é claro que você permite uma melhor qualidade de sono e de vida para os seus administradores, né? O pessoal vai ter um pouco mais de cabelo, vai ter um pouco mais de sorrisos, né? Eles vão conseguir se dedicar, inclusive, a estudar novas tecnologias ou desenvolver novos projetos dentro da empresa ou para outras empresas, dependendo do segmento que você trabalha, né? Nesse próximo slide, rapidamente aqui, nós temos alguns clientes mundiais já separados por nicho de mercado. Eu não vou me ater muito a esse slide, porque em breve a gente vai ter também os clientes que estão no Brasil e vamos falar um pouquinho, né, da demo da console. Então, vou parar essa apresentação. Deixa eu só parar a apresentação, colocar aqui a minha tela com a tela da Stellar Cyber. Essa é a primeira tela que você entra, que você vê quando você entra no produto. E aqui é muito importante destacar. Por quê? Porque aqui eu estou vendo todos os meus tenants. Então, é um resumo de tudo que está acontecendo dentro de todos os meus parceiros, dentro de todos os meus clientes. Mas eu posso ser mais eficiente, por exemplo, quando eu clico aqui e escolho um tenant específico. Por exemplo, eu poderia escolher aqui a IBM. No caso aqui, não está acontecendo nada com a IBM. Mas poderia vir direto aqui e dar uma olhada no que pode estar acontecendo com a Stella. E assim por diante. Mas vamos manter aqui, né, em todos os tenants para a gente até ter um volume para explicar melhor. Então aqui eu tenho todas as fases do que pode estar acontecendo. Tentativas iniciais, se ele continuou persistindo, se ele conseguiu explorar, se ele fez uma propagação dentro do ambiente, um movimento lateral, e se houveram dados ou algum impacto dentro desse ambiente. Veja, aqui eu só vou dar, né, uma pequena demonstração rápida da console, para que a gente depois possa, pontualmente, com cada um de vocês que se interessar, fazer uma demonstração mais a fundo. Mas, basicamente, você faz a implementação, ativando os sensores dentro do ambiente, e aqui eu quero fazer um adendo, pessoal. Vocês estão vendo que está tudo vermelho, né? Os sensores estão todos com problema. Isso se deve a ser uma plataforma de demonstração. Então, a Stellar Cyber instalou, desinstalou, movimentou, mexeu em todos esses sensores durante o tempo de atividade para que a plataforma tivesse dados para demonstração. No ambiente real, esses sensores estariam ativos. Você pode ver, por exemplo, esse sensor que está ativo nesse momento. E tudo estaria verdinho aqui, então você teria acesso aos dados desses sensores. Uma vez que você instalou o sensor, você vai fazer as conexões, que é a parte de integração, né? E além dos, você já tem muitos sensores já pré-configurados, mas você pode fazer a integração com os seus próprios sensores, né? Então, aqui exemplos, né? CloudStrike, BlackBerry Silence, né? Sonic Wall, Barracuda e assim por diante, um AD, certo? Então eu tenho conectores para
para alguns milhares de produtos, né? Eu ia falar uma série de produtos, mas vale a pena dizer que são alguns milhares de produtos. E aí eles vão me trazer, né? Esses conectores, perdão, vão me trazer toda a informação que eu preciso, né? Você tem aqui todas as condições, todas as informações desses conectores. Uma vez que eu tenho tudo isso dentro do lugar, a informação começa a fluir. E aí eu tenho, por exemplo, os casos que foram criados, os alertas de risco, e aí nós caímos naquela questão que eu disse. Às vezes é só a pontinha do iceberg. Para vocês entenderem, vão aqui em DarkSide. Em DarkSide ele preenche todas as etapas da Q-Chain. A Q-Chain eu poderia dizer que é mais uma corrente de ataque, né? Então, primeiro ele fez a tentativa, depois ele conseguiu, persistindo, explorar o ambiente, houve propagação, e aí ele conseguiu coletar dados. E olha que interessante, começou com phishing. Começou com um phishing, mas se eu não tivesse o correlacionamento, eu não ia entender que ele fez um dump do banco de dados do cliente. Isso é extremamente importante entender, porque vocês percebem que foi uma ameaça que começa num nível e termina como praticamente uma emergência. Eu tenho todos os meus dados vazados, e aí vocês já comecem a pensar nos problemas que isso vai me ocasionar. Porque aqui nesse banco de dados, aqui nesse SQL, por exemplo, eu posso ter logins e senhas, eu posso ter e-mails, eu posso ter operações feitas pelos meus usuários ou pelos meus clientes e assim vai. Então começou com phishing, ele conseguiu instalar um trojan, ele conseguiu sequestrar aqui, olha, uma sessão de RDP e abrir uma porta, rodou um acesso remoto pelo PowerShell e apagou todo o shadow copy dessa máquina, ou seja, eu não tenho como restaurar nada, eu não tenho como trazer nada de volta se eu não tiver um backup. O que ele fez em seguida? Fez um dump de credencial, ou seja, ele conseguiu coletar uma credencial válida, administrativa, utilizando o Mimikatz, que é uma ferramenta hack feita para isso, e aí ele fez um dump do banco de dados. Tudo isso eu identifiquei correlacionando dados, né? Vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Então, foi através desse IP aqui, na Califórnia. Ele já abriu um caso aqui na minha plataforma para que eu possa investigar. Tenho todos os detalhes do ataque e também tenho esses detalhes em JSON. E aí eu poderia, por exemplo, integrar isso em uma outra plataforma. De repente tem um painel, né? E aí ele me sugere algumas ações, né? As ações já definidas pela ferramenta, então eu posso bloquear o IP, que vai bloquear o IP do atacante, né? Utilizaria aqui o conector desse firewall. Vejam, como eu estou usando aqui a aba todos os tenants, ele vai me trazer todos os firewalls que estão disponíveis. Mas se eu tivesse especificamente na aba desse ataque, desse cliente, ele me mostraria apenas o firewall relacionado a esse ataque. Mas vamos dizer que seja o checkpoint. Eu vou pegar o IP que está relacionado, ele vai me dar o IP. A direção incoming e outgoing, eu vou bloquear qualquer tráfego. E aí vai ser para sempre, né? Além dessa questão de bloquear o tráfego, eu tenho integração com o AD. E aí eu posso bloquear isso por X dias, X horas, etc, etc. Então aqui eu já tenho uma sugestão de solução se eu não tiver isso integrado com outras soluções, né? E aí também consigo executar um script e eu posso determinar qual script para qual host e tudo mais eu vou rodar isso, né? Isso são alguns exemplos. Então só para demonstrar para vocês que eu tenho agora um entendimento de ponta a ponta de tudo que está acontecendo na minha rede, certo?
Só para vocês verem mais uma forma de correlacionamento e entendimento, né? Posso fazer uma busca por carry aqui, se eu precisar. E aí é para os mais entendidos matematicamente, porque eu não sou o cara muito de carries e acessos, né? Eu consigo iniciar aqui uma série de ações, então ver uma análise, mas eu já tenho acesso a tudo que eu possa ver do caso aqui, né? Voltando lá na plataforma, eu também posso aplicar um filtro, né? Diretamente. E aí, por exemplo, eu posso procurar um caso de um usuário específico. Então, eu lembro que eu tinha visto alguma coisa do Adrian. Eu acho que esse caso... Deixa eu limpar aqui. Já expirou, hein, galera? Outra questão. Consigo ver todos os alertas relacionados aqui, né? Então, no caso do dump do SQL, que foi o que eu selecionei lá, e a partir desse momento ele começa a me trazer tudo relacionado apenas com esse dump, eu posso voltar e ter uma outra visualização. Posso clonar isso, posso exportar esses dados. Então, de uma forma simples e fácil, eu consigo ter visibilidade de todos os casos, né? Deixa eu tirar esse filtro aqui, para que a gente possa voltar, né? E uma vez que eu cliquei em casos aqui, eu consigo ter visibilidade de todos os casos abertos. Então, por exemplo, visibilidade aqui também, olha, de um ataque de endpoint, né? Então, ele acessou algum lugar, teve um phishing, depois, olha, implementou um trojan, e aí teve a credencial roubada. Vejam, começou com uma ameaça aqui, mínima, e terminou como um problema, né? Consigo, dentro da análise, entender o que aconteceu. Então, olha, veja, eu tenho toda uma árvore aqui, né, para navegar, para entender o que aconteceu e de onde veio, ok? Pessoal, só uma olhada rápida na plataforma, no produto. Eu posso passar agora para dúvidas e questões, se vocês quiserem, né? O que vocês acham? Alguém quer? Muito bom, Luiz. Eu quero aproveitar, vamos entrar num ponto aqui, já que eu vi que a gente tem um tempinho, tá? Lembrando, pessoal, que qualquer necessidade de vocês, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Mas eu queria pedir para você, Luizão, mostrar naquela apresentação do PPT aquele slide que tem todos os recursos que já integram, que já vem junto com a plataforma, que a gente dá uma breve passada sobre licenciamento, que eu tenho certeza que é uma das grandes questões que vocês têm, tá? Como funciona o licenciamento? A gente tem uma única licença que já contempla. A gente vai mostrar aqui tudo que vai estar em azul, que o Luiz já demonstrou, ó, que faz parte da plataforma Stellar Cyber. Lembra que ele falou do CIEM? Então a gente tem todos esses itens que estão dentro desse quadro azul, são os itens que já contemplam no licenciamento, tá? Como que funciona a forma de licenciamento em relação ao ambiente? Por assets, tá? Então, tudo que você tiver dentro do seu ambiente, que você vai conectar, que você vai monitorar e você vai tomar qualquer tipo de ação, é considerado um asset, tá? Então, quantidade de assets é o licenciamento. Então, na forma de licenciamento, na proposta, quando vocês receberem, já vem discriminado a quantidade de assets, o suporte técnico, né? Isso tudo dependendo do período que você queira licenciar, tá? E uma licença do sensor que o Luiz mostrou lá para a gente. Então, o sensor ele vai ser o responsável por coletar todas as informações, né, dos produtos que vocês já têm e jogar tudo dentro da plataforma. Então, sistema de licenciamento é muito simples, tá? Outro ponto que eu também quero aproveitar, questão de registro de oportunidade, cadastro no Partner Portal do cliente, todos esses passos vocês podem nos consultar que a gente orienta para vocês, tá? Então,
como fazer um registro de oportunidade, como que eu faço lá o cadastro, né? Primeiro o cadastro no Partner Portal e tudo mais, quais são os pré-requisitos para isso. Por enquanto, não existe um plano de parceiros, né? Igual a gente está acostumado com outros fabricantes, mas é algo que a Stellar já tem pensado e vai introduzir aqui para o Brasil, tá? Então, por enquanto, ainda não existe nada em relação a isso. Deixa eu ver um outro detalhe importante. O console de demo que o Luiz mostrou para a gente, se puder colocar lá, Luizão, por favor, vocês podem acessar esse console, tá? Então, por exemplo, existe também alguns pré-requisitos para isso, mas a gente pode solicitar o acesso para vocês nesse mesmo console que o Luiz está mostrando. Quais que são os benefícios disso? Você vai poder explorar a plataforma, tá? Então, além do cadastro no Partner Portal, que é muito bacana, quem puder, a gente orienta a fazer, indica a fazer. Lá você vai ter acesso a toda a parte de treinamento. Os treinamentos são muito bacanas, com vários categorias ali, vários temas específicos, tá? Todos os temas que são abordados no treinamento, tem vídeo, tem documentação, então é muito bacana, eles mostram passo a passo. Você, com isso, já tem acesso a toda a parte de certificação totalmente gratuita para a parte de capacitação dos profissionais, tá? E com tudo isso, você pode ter acesso a esse console de demonstração. Aí você pode explorar, você pode ver o que acontece, você vê as questões. É claro que, né, é um usuário limitado em relação a algumas ações, mas você vai ter controle ali no ambiente, ver como funciona tudo mais, e até mesmo botar em prática tudo aquilo que você está, né, aproveitando diante do treinamento. Tá? Então, tentei dar um overview geral aqui, mais dessa parte comercial aí, de cadastros e tudo mais. Pô, me interessa, quero fazer parte disso, como é que a gente faz? Pode procurar o teu AM e a gente vai estar batendo um papo e alinha todos esses passos, tá? Caso você queira conhecer mais, saber mais, pô, achei muito bacana, eu queria trazer isso aqui para dentro da minha revenda, queria mostrar, a gente vai, né, disponibilizar a gravação, lógico, do webinar, mas caso você queira marcar uma apresentação mais personalizada para vocês, é só também solicitar. Aí a gente faz a demonstração ali do produto, faz a demo, tudo que vocês precisarem. Tá legal? Caso tenham alguma dúvida, a gente pode aproveitar também. Temos praticamente 10 minutos. Não sei se o Silvio quer acrescentar mais alguma coisa, mas pode utilizar o chat, porque de repente, né? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente já interage com vocês nesse momento. Eu queria comentar, César, deixa eu botar aqui só que a gente está na perguntas e respostas, comentar uma questão importante, que a gente está falando aqui de uma solução desenhada no modelo MSP, tá? Ou seja, ela é pensada para parceiros que querem ir implementando vários clientes embaixo deles e colocando serviços, né, em cima dessa estrutura. Isso faz muito sentido e ajuda bastante, porque você não precisa fazer uma implementação e nem fazer uma implementação gigantesca para colocar a operação do SOC para funcionar. Você vai crescendo na medida que você vai conseguindo mais clientes, precisa de mais recursos para operacionalizar. E eu não sei, eu queria deixar agora para as perguntas mesmo, como você sugeriu. Maravilha. Não tem pergunta aqui, mas eu tenho certeza que o pessoal tem isso em mente. Consigo realizar POC? Conseguimos realizar POC, tá? Então, caso, né, existe todo um processo para isso, e se necessário, né, quando a revenda ir preenchendo todos esses pré-requisitos e cadastrando e tudo mais, é possível fazer uma POC, tá? Do produto também. Não temos nenhuma pergunta, não temos nenhuma interação no chat. Vocês estão por aí, né, pessoal? Vendo bastante gente conhecida aqui. Deixa eu ver. Muito legal. Então, caso não tenham perguntas, mas, como eu falei, né, tem os nossos contatos, tem o contato do Luiz aqui.
Se puder colocar, Luiz, nos primeiros slides, onde tem o meu e-mail também, para o pessoal pegar. Aqui, ó, maravilha. Tá aí o meu e-mail, pessoal. Pode anotar. Qualquer coisa é só procurar a gente, tá? Não temos mais nada? Acho que não. Acho que podemos Acho que encerrar. não, acho que encerramos. Obrigado Gabi, a todos. quer aproveitar e fazer um convite para o nosso próximo webinar? Podemos sim. Pessoal, a gente vai ter um outro webinar amanhã às 3 horas da tarde, um webinar sobre a TerraMind. A gente já enviou aí algumas comunicações, mas sintam-se à vontade aí para se inscrever e participar também. Vai ser um webinar super valioso para vocês também, viu? Caso tenham interesse, pessoal, caso não, por alguma razão, não receberam o convite, o invite para esse webinar de amanhã, fala para nós que a gente envia o link para vocês, tá bom? Vai ser um webinar muito bacana também, de um outro produto que a gente tem para mostrar para vocês, e eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto esse de hoje. E caso vocês gostaram do que viram, por favor, pelo menos comentem aí no chat para nós, tá? E aí a gente já libera para vocês. Vamos que vamos, qualquer coisa é só falar conosco, tá? Muito obrigado mais uma vez, Perfeito. pessoal, e até o próximo. Muito obrigada, viu, pessoal? Valeu, Obrigado, galera. pessoal.